Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estamos em mais um episódio especial aqui dentro da Gramado Summit, no nosso estúdio aqui dentro da Gramado Summit. Chique. E estamos aqui, né, Cris, com uma pessoa que, cara, hoje a gente vai aprender muito. Com certeza. De advocacia, de direito, né? De leis. Exatamente. Trouxeram um especialista da área de vocês. Exatamente. Cara, é uma referência aí no mundo de podcasts e rádios e, cara, tá sendo uma... E de tudo. Futebol. Vida, tá todo mundo radiante aqui. Exatamente. Por isso que eu gosto de ir em programas, porque as pessoas me elogiam bastante. Vocês já me elogiaram o que a minha mulher não me elogiou no mês de abril de 2023. Já ganhou dia. Que é quando nós estamos gravando isso aqui. Já ganhou dia. Já era. Mas todo mundo reconhece essa voz, né? Quem tá vendo já reconhece, mas estamos aqui hoje com um grande Luciano Potter. Não, Luciano da Silva Lopes. Da Silva Lopes. Isso não é merchan, é o Luciano da Silva Lopes. Aqui, ó, crachá aqui, ó. Quiser mostrar aqui, ó. Ó, tá lá, ó. A gente não iria achar um garoto propaganda melhor, cara. Quando me mandaram, desculpa a minha ignorância, mas quando me mandaram, eu falei assim, tá, como assim? É sacanagem. Então, tô me zoando. Não pode, né? Enfim. Obrigado, gente, pelo convite, obrigado mesmo. Eu adoro conversar, eu dependo na minha vida que as pessoas conversem comigo, né? Quero conversar, então eu tento, dentro do tempo da vida, aceitar o máximo possível de convites. Então, obrigado pelo carinho de vocês. Pô, maravilha. E hoje a gente vai explorar um pouco, pegar alguns spoilers da palestra do Luciano, conversar um pouco sobre o futuro, sobre mudanças no meio de comunicação, sobre a experiência dele no South by Southwest também, como que foi. E sou o único não jornalista aqui, então eu tô me sentindo esquisito aqui, né? Agora tu sabe como é que eu fico quando vem só advogado. É verdade. Boa. É verdade. Mas pra gente aquecer aqui um pouco a conversa... Luciano, e aí, cara, o que a gente pode esperar do Potter aí na Gramado Summit? Como que vai ser um spoilerzinho do que tu vai falar na palestra amanhã? Aqui é meia hora apenas, né? Desculpa, tá sendo bem a minha voz, meu? Tá? É só pra mostrar que eu sou meio Tim Maia, né, de vez em quando, enfim. Mas vamos lá. A palestra, assim, né? Eu já tô faz uns 5, 6 anos circulando com palestra. É difícil. Os caras dizem, não, tu tem que apresentar uma nova palestra, né? Porque tem vários tipos de palestrantes. Eu sou um curioso que transformou essa curiosidade numa palestra, né? Então é a minha visão de mundo sobre alguns temas e eu trago para ali. Obviamente que eu tenho uma pegada bastante de humor, assim, uma palestra bem humorada, porque faz parte do meu trabalho. Sim. Eu me descobri comunicando, usando essa ferramenta, né? Isso não quer dizer que não possa ter algum momento que seja de informação, algum momento que seja de sei lá, de emoção, ou qualquer coisa desse tipo assim. A minha primeira palestra era sobre mudanças, né? De observação de quem um dia observou mudanças e se deu bem, e quem não observou e se deu mal. Sim. Né? Isso vai desde a época das cavernas, enfim, né? E então, depois de 5 anos, eu acho que a minha palestra não é mais sobre mudanças, mas ela pega a temática de mudanças, de tecnologia, inovação pro lado bom e ruim, entra numa coisa um pouquinho mais de curiosidade e de audição, digamos assim, de quanto ouvir hoje é importante. Perfeito. Numa era que todo mundo pode falar. Né? Antes poucas pessoas tinham o poder de falar e microfonar isso, né? E espraiar essa informação. Hoje qualquer pessoa pode, né? Afinal de contas eu estou participando aqui de um programa de um escritório de advocacia. Estou usando uma linguagem de anos 80. Né? Isso era inimaginável. A galera invadiu o meu meio, né? Aquele que eu fiz uma faculdade, que eu li um monte de livro chato e um monte de livro legal, enfim, que eu deixei de ler alguns livros importantes para comunicação, que eu achei um erro hoje das faculdades de jornalismo. A gente não estuda humanidade, assim, a gente tem que ler Shakespeare na faculdade. Sim. E não tem que ler um manual de como falar num vídeo, até porque o vídeo era horizontal e virou vertical, enfim, meio que as coisas vão mudando, né? Muito rápido. Então a minha palestra é um misturado disso tudo. Só que ela tem que ter uma pegada minha de observação, porque afinal de contas ela é a palestra do Luciano, claro, né? Então tem o meu olhar sobre isso, né? E aqui vai ser a segunda vez que eu vou dar essa nova palestra. Sim. Ela é uma nova palestra, mas ela é uma adaptação, assim, mas sei lá, 80% dela. E esse último SXSW que tu citou que eu tive, ele me ajudou muito, porque eu fiz uma coisa diferente lá. Eu geralmente ia para o SXSW e buscava o máximo possível das palestras sobre comunicação, sobre entrega de produtos usando a comunicação como isso. E eu fui na palestra da NASA, eu fui na palestra sobre o infinito na linguagem matemática. Eu dei uma quebrada geral, assim. Um rolê absurdo. E foi
desculpa, do caralho. Eu saí da bolha. Eu rompi uma bolha. Sim. Né? E o que acontecia? Eu vou lá na palestra do cara do Facebook que ele tá enxergando sobre programas de vídeo. Vai parecer meio petulante, mas não é, porque eu vivo isso todo dia. Sim. É mais do mesmo, né? É mais o mesmo. Claro que sempre aprende numa fala, né? Mas eu já ouvi bastante daquilo que tá falando. Porque eu tô, além de viver aquilo lá, eu tô prestando atenção nisso diariamente, né? Então o que acontece? Indo numa palestra, vamos lá, pegar um exemplo, tá? Eu fui numa palestra de uma empresa, num painel, na verdade, de pessoas que estavam discutindo que a gente vai chegar nos 100 anos de idade com saúde. Sim. Eu não queria nisso aí. Deu muito insight para algumas coisas, né? Porque eu cheguei lá e eu vi numa pergunta que veio do público, que a pergunta é por que a gente tem que chegar em 100 anos de idade? Sim. Né? Para quê, melhor dizendo? A gente vai ter que chegar em 100 anos de idade. A gente vai ter que chegar em anos de idade porque o que faz a gente vale a pena chegar em 100 anos de idade com saúde é ter amigos. Sim. Né? Opa, que tem alguma coisa interessante. Aí eu vou lá, e aí aquilo ali foi abrindo um portal pra mim. Sim. Aí eu, a partir dali, eu começo a procurar coisa, eu descubro que tem um monte de estudo de ciência, alguns de 3 décadas de trabalho, de gente comprovando cientificamente que ter amigos é essencial pro cérebro, mano. Sim. Então, tipo assim, tu começa a pegar um monte de coisa, assim, sabe? Então... E aí tá na minha palestra isso. E Potter, tu falou aí sobre o SXSW, pra quem não conhece, é um dos grandes eventos de inovação e contracultura e tudo mais em nível mundial, acontece em Austin, no Texas. Esse ano tu foi com o pessoal do Tecnopuc, né? Foi com uma comitiva lá. Exatamente. Cara, qual foi o assunto, assim, que percorreu os corredores do Software by Software? Inteligência artificial, né? Esse é o assunto do momento. O SXSW, ele é um festival progressista, né? Sim. Ele nasceu com música, enfim, né? E eu usei uma palavra americana, né? Que lá tem um termo mais linkado à política, enfim, né? Uhum. Então, assim, 2 coisas que se misturaram muito foi maconha e inteligência artificial. O mercado de cannabis é um mercado bilionário, se não trilionário. Ele é meio incipiente ainda no Brasil, mas... Não, mas nos Estados Unidos ele já é... Nos Estados Unidos ele já é realidade. realidade. Tem alguma coisa linkada à saúde ali, no sentido exato. de medicamentos, né? Mas não tem a menor possibilidade. Porque lá o que tornou o mercado de maconha bilionário é a parte de entretenimento da droga, né? E aí foi legal porque eu assisti algumas palestras e algumas muito críticas, assim. Sim. Né? Porque, tipo assim, é uma coisa meio estranha, né? Eu vou usar termos brasileiros. Okay. É um festival de esquerda e a maconha é um assunto da esquerda. Sim. E aí, a maconha passou por um processo nos Estados Unidos de... Como é que de... Quase de um assunto de agrotóxico, assim. Aham. E isso começou a dar problema de saúde. Ok. Porque a maconha, ela não era modificada geneticamente. E agora ela foi modificada geneticamente para dar o máximo possível que aquela planta pode dar para entretenimento. Sim. Só que o mundo não estava preparado para isso, nem os seres humanos. Ela estava equilibrada pela natureza. Sim. E agora ela foi desequilibrada pela natureza. E isso começou a causar problemas de saúde que nunca a maconha causou. Sim. Então tinha palestra sobre isso. Legal. Então tinha um teor crítico em cima disso aí. Sim. Ao mesmo tempo tinha uma pegada capitalista pra cacete em cima da maconha. Sim, vamos ser sinceros, né? Diversão com drogas é um dos mercados mais antigos que existe na humanidade. Né? E agora regularizado num país do tamanho dos Estados Unidos, né? Enfim. Exatamente. Torna isso ainda muito maior, né? Enfim. Então era uma trilha, digamos assim, muito lá em voga lá. Mas, cara, inteligência artificial, por exemplo, tinha discussão de inteligência artificial na maconha, inteligência artificial com o Estado, inteligência artificial com qualquer outra coisa. Sim. Eu não fui no ano passado, eu sei que no ano passado metaverso, NFT foram trilhas e morreram. Flopou. Né? Flopou. Então, daqui a pouco a inteligência artificial flopa, né? Eu acho que não, porque ela tá num outro estágio. Sim. Né? Ela já está acontecendo, enfim, a gente estava conversando um pouquinho sobre o ChatGPT aqui, né? Que também, claro, foi um assunto, um dos inventores do ChatGPT teve uma palestra lá, um bate-papo lá, no maior espaço de bate-papos do evento, enfim, era um mapa de calor, assim, mas assim, cara, maconha e inteligência artificial foi o que mais foi estudado. Sabe, Potter, falando de ChatGPT, a gente tava falando em off aqui, o Potter perguntou, e aí, cara, na advocacia, qual que é uma disrupção? Eu falei, Potter, cara, o ChatGPT, a gente testou dentro do escritório, ele tem uma capacidade incrível de otimização de trabalho, e como qualquer setor,
otimização de trabalho significa redução de mão de obra, né? E daí redução de custo. Redução de custo. E eu sempre falo, né? O humano ele é um instrumento incrível para não ser utilizado na melhor performance, que é ser criativo e pensar. Loucura, né? Tudo que a gente tem de manualizado, né? Bater contrato, copiar e colar, isso daí, cara, esses caras vão vir para modificar. E, cara, a inteligência artificial, né? A gente fala muito do ChatGPT, mas ele tem uma ramificação muito grande em várias áreas. Algo que me assusta bastante, Potter, é a capacidade de inteligência artificial hoje fazer cópia de voz e de deepfake em cima de pessoas, assim, né? Sim, cara, o Midjourney fechou para testes, né? Agora só para quem paga, né? O Midjourney é a plataforma que, a princípio, 8 pessoas trabalham, isso é inacreditável. Que um cara na hora vaga criou aquela foto do Papa usando uma jaqueta e todo mundo achou que era real. Viralizou e foi um negócio absurdo. Não, e aí eles têm toda uma temática de discussão sobre... Por exemplo, na China não pode fazer piada com o presidente chinês. Né? Ele usa desculpa que é perigoso fazer piada com o presidente chinês por um chinês. Sim. Então ele bloqueou. Né? Mas do Trump tu pode fazer, enfim. Tem diversas camadas de discussão que eu acho interessante. E não é só isso, também tem uma agência de publicidade que começou a usar imagens... usar a inteligência artificial para criar imagens de pessoas. Sim. Mas não é a partir de bancos, assim. Sim, criar pessoas tipo, novas. Eu quero uma foto com um modelo de tal altura, tal peso, tal cor de cabelo comprido, curto, né? E sai ali a pessoa. E, inclusive, essa inteligência artificial, ela faz o efeito da foto. Por exemplo, essa foto foi tirada com uma Sim, um tipo de lente específica. A tal hora do dia, com com iluminação e tudo. É muito assustador. Eu aqui que estou de fora, vocês que são da área de comunicação, jornalistas, estudaram para isso, né? Agora eu estou aqui, vou falar um monte de groselha e abobrinha aqui, mas né? tu é quase um jornalista. Não, é um comunicador, já há muito tempo, entende muito. É um entregador de conteúdo. Não, ele realmente tem interesse na área de comunicação, então ele é um estudioso. Estudioso, sou esforçado. Curioso. Curioso. Cara, como que... isso vai ter um impacto gigantesco, né? Na comunicação, no jornalismo, na forma de publicidade, né? Daqui a pouco o Potter, que é um influencer aí, além da profissão de jornalista, comunicador, daqui a pouco o cara fala assim, não, vou criar aqui no Midjourney uma imagem do Potter fazendo propaganda pro meu trabalho, e daqui a pouco o Potter pode falar, cara, tá aprovado, eu não quero nem tirar essa foto, tá ótimo, segue a vida. Como que tu vê os impactos disso para todo esse meio de comunicação, publicidade, marketing, que sem dúvida vai ser muito impactado, né, cara? Até hoje, a tecnologia foi uma ferramenta. Sim. Né? A grande discussão é que talvez um dia, e aí a ficção científica brincou muito com isso, né? Um dia talvez... tá chegando bem perto, né? Aí que tá. A discussão é o quão perto a gente está chegando. Sim. Aparentemente apareceram algumas pessoas muito metidas nisso, tipo Elon Musk, até o Yuval Harari, né, que escreveu Sapiens, assim, né, participaram desse documento de um cessar-fogo, por enquanto, assim, né, disso, assim, que assustou, assim, um pouquinho, né, de as máquinas realmente tomarem, né, esse espaço, né. Mas ao mesmo tempo eu vi uma fala muito legal de um cara lá, linkada o computador mais perfeito até agora é o humano, né? Sim. Enfim, pode ser criado algo assim? Pode, né? Eu tô tentando de todas as maneiras ainda ser cético. Ok. Tá? Porque em outros momentos da humanidade as tecnologias também assustaram no mesmo grau. Claro. Que a gente está começando a se assustar e algumas pessoas estão realmente assustadas. Só que, claro, o grau... Porque é um crescimento em progressão geométrica, né? Perfeito. O grau de tomar o espaço humano nunca foi tão grande, né? Mas assim, um tear tomou o espaço humano. Sim. Né? A Revolução Industrial foi a maior... Por isso que o nome dela é Revolução, porque ela realmente transformou a sociedade. Tu a gente está prestes a ter mais uma... É isso que eu ia perguntar. Cara, tu acredita que a gente está no limiar de ter uma revolução tão impactante em nível de sociedade? É que eu acho que vai acontecer uma revolução tecnológica, mas a minha pergunta não é se vai acontecer, é como a gente vai lidar com isso.
Das outras vezes, alguns empregos foram destruídos, mas mais empregos foram criados depois. Sim. Porque aumentou o número de lojas, porque aumentou o número de consumo, aumentou o número de fábricas, porque aumentou o número de consumo e por consequência o número de lojas. Então eu acho que a gente ainda conseguiu driblar sempre isso tudo. Sim. Né? Agora, claro, que grau de tecnologia é esse que pode bagunçar de vez isso? Da gente ficar realmente à margem desse processo. Por enquanto, é a gente que comanda. Sim. Né? Eu ainda sou um observador, eu não gosto de usar a palavra cética. Sim. Né? Mas eu ainda acho que nós temos capacidade de driblarmos isso aí. Sim. Mas eu não quero selar uma resposta assim como, não, isso aí a gente vai achar um jeito. Isso é marolinha. Vai ser uma ferramenta de novo, enfim. Né? Eu não tenho toda a informação que eles têm. Sabe que eu sou um cara bem... Por mais que eu trabalhe com tecnologia, assim, eu sou um cara bem cético também quanto à aplicação. Eu sou um dos caras que falava desde o primeiro momento que o metaverso era uma das maiores bullshitagens que tinha saído nos últimos anos. Deu certo pela prisão. Por enquanto, cara, pelo menos. Por enquanto, eu falei isso? Não. Agora não tem capacidade técnica para isso. Pode pegar os podcasts antigos aí. Exatamente isso aí. Pode pegar os podcasts antigos aí que eu falo isso. Eu vou contar uma história engraçada. A gente tava comentando ali antes, né? Lá da RBS, lá no Morro da TV, quando tinha a Octo. Uma vez eu fui convidado para participar de um programa da afinada Octo para falar sobre a entrada do Uber em Porto Alegre. Porque eu participei da comissão que negociou junto com a Câmara de Vereadores sobre como que seria o impacto da chegada do Uber em Porto Alegre e tudo mais. E daí eu usei um exemplo muito clássico, assim, né? Que o Uber nada mais é do que a mesma discussão que a gente teve em Londres quando teve as histórias dos barqueiros sendo contra a construção das pontes em Londres. Onde eles falavam, não, isso daqui vem vir como instrumento para acabar com um tipo de trabalho. E no final das contas esses caras foram realocados, eles foram para outras áreas, assim, né? Então tem estudos lá em Londres que os caras que foram os barqueiros se tornaram, o Londres se tornou um dos principais mercados de táxis da história e de mobilidade urbana por causa disso, porque muitos dos barqueiros começaram a fazer transporte de cavalo utilizando a própria ponte que facilitou. Então eu uso esse exemplo assim muito antigo de que o humano ele tem um poder incrível adaptativo. Mas eu vejo que na parte de inteligência artificial a gente tem um gap muito grande, que é de pegar uma camada que talvez seja altamente impactada com isso, que ela não tenha um tempo hábil dessa adaptação. Quando a gente fala em revolução industrial, a gente teve um tempo muito longo de adaptação. Quando eu usei esse exemplo, a gente teve um tempo muito longo de adaptação, décadas para isso. Quando a gente fala na parte de inteligência artificial e quando a gente fala na parte de desenvolvimento tecnológico, a gente tem um dos grandes exemplos que é a lei de Moore, que fala que a inteligência artificial, que falava que o poder de processamento dobrava a cada ano. Sim. A gente está chegando em estudos que a inteligência artificial está dobrando a capacidade a cada 3 meses. Então, a gente ter 3 meses de dobrança de capacidade de processamento em 3 meses, a gente não vai ter esse tempo de adaptação. E se a gente pegar nesses últimos 2 anos aqui pandêmicos, né? Já teve um salto muito grande de usabilidade da tecnologia, né? Sim. A gente eu sempre uso o meu pai, que ele ia lá, não era nem no caixa eletrônico, ele ia lá no caixa com pessoa física lá, né? A pessoa. E agora ele só usa o celular para pagar conta, inclusive Dia das Mães ele manda um Pix. Sim. Ele não... Sim. Que beleza. E é uma pessoa que se não tivesse tido tudo que teve, todo esse contexto, ele talvez nem estaria usando o celular para esse fim. Sim. Mas ainda assim, né, lá se tem... Quando a gente está falando de inteligência artificial, que é uma coisa muito mais profunda, muito mais densa, muito mais difícil até de entender, sim, esse gap é muito maior. Eu sempre fui da linha do Potter de ser meio cético também. Eu sou um pouco cético de quanto vai impactar, mas eu confesso que nesse momento eu estou em dúvida. Se me perguntar lá, como que tu acha que vai impactar, eu não tenho muita certeza de como que isso impacta. Eu acho que a revolução vai acontecer. Não. A revolução da inteligência artificial vai acontecer. Vai, obviamente, pesar muito na parte educacional, né? Porque o Brasil é um país com bastante defasagem em cima disso, enfim. Vamos lá. Muitas funções vão ser feitas. Sim. Vão sobrar
empregos que vão precisar de maior capacitação. A gente tem uma defasagem nisso. Então, tipo assim, tem um problema aí? Tem. Sim. Tem um problema. Sim. Realmente tem um problema. Com capacidade de chegar no mundo inteiro como um vírus, também. Sim. Beleza. Até hoje a gente venceu. Né? Eu vou dizer que eu tô curioso, na real, assim. Eu vou te fazer uma pergunta, Potter, que talvez seja bem reflexiva, assim. Tu é pai agora de duas crianças. 2 gurizinhos. 2 meninos são novos aí. Na visão tua de pai, cara, porque até outras gerações a gente meio que tinha uma visão de como que era o processo educativo que a gente tinha que trazer para uma criança. Tu vai para o jardim de infância, depois tu vai para o colégio, depois tu vai para a faculdade, daí tu consegue um trabalho e segue a vida. Mas hoje eu não penso. Eu não. O que tu imagina, cara? Qual que vai ser o mundo que será que os seus filhos vão enfrentar daqui a 15 anos? Bom, assim, eu não linkei ainda no meu cérebro a inteligência artificial com os meus filhos, tá? Mas eu tô forçando agora. Eu sou um bom jornalista também. Eu vou usar uma expressão bem chula, assim, tá? Porque é meio meu mote na criação de 2 gurizinhos, um de 3 e outro de 5 anos, tá? Eu vou fazer de tudo, absolutamente de tudo, para eles não serem 2 pau no cu. Já é um baita início. Já. Né? Eu quero muito que eles enxerguem o mundo assim como um local de amizades, de aprendizado. Até agora fui bem carinhoso, né, no processo, né? Que eles se importem com os outros, que eles descubram que tem um monte de coisa legal, que a curiosidade é uma coisa para ser alimentada, enfim. Eu acho que isso vai ser um meio caminho, assim. Sim. Sabe, para eles enfrentarem problemas, né? Eles já têm um berço muito mais tranquilo que o meu. Eles já largam na frente, se a gente pensar como se fosse uma corrida, porque eles não vão passar fome, não vão passar frio, não vão passar calor. Sim. Né? Então, eles vão ter uma estrutura para poder realmente não serem pessoas que vão atrapalhar o planeta Terra. Sim. Eu sei que não depende só de mim, eu sei que é uma coisa que é muito mais ampla, eu sei que a sociedade daqui a pouquinho vai começar a roubar eles. A gente tá aqui no meio do evento, então vai ter barulho, né, pessoal? Enfim. Então, cara, eu acho que isso vai ser uma coisa interessante para eles lutarem. Sim. Se uma tecnologia aparecer e dominar, assim, sabe? Acho que eles vão estar mais preparados só de terem um processo de visão do mundo mais carinhoso com ele, assim, sabe? Sim. Com o mundo, no caso, né? É que para eles esse vai ser o mundo, né? Eles vão crescer em volta disso e eles não vão ter essa... Eles já têm, assim, tipo assim, eles já perguntam pro Google perguntando, né? Falando. Sim. Eles falam com a Alexa? Eles falam com todo mundo, com a Alexa, com e o melhor Siri, é que criança fala, tipo... Pepa, fala tudo errado e o celular entende. Então, tipo assim, eu tive uma coisa engraçada com a Alexa lá em casa, que o pequenininho não conseguia falar Alexa. Então, uma hora chegava e pedia uma coisa, o pequenininho chegava na frente da Alexa e gritava, porque ele falava, Aleta! Ele errava tudo e aí ele ficava puto, ele gritava com ela, né? E agora ele consegue. Um dia ele chegou e falou, Alexa, toca, sei lá, Alexa, Trem da Alegria, sei lá. Sim. E começou a tocar o Unido no T. E ele saiu assim, quicando feliz, assim, sabe? Com a música e com ele ter resolvido o problema com a Alexa, né? Sim. Finalmente. Aí agora ele pede as coisas lá. Então, cara, eu acho que pode ser uma resposta bem cagada, assim, sabe? Porque, cara, o que eu vou fazer? Que tipo de criação eu vou fazer? Sabe? Óbvio que eu prefiro que eles queiram estudar programação do que jornalismo. Não, né? Isso aí tem um desenho chamado Number Blocks, tá? Sim. E aí os dois se apaixonaram por números. Eu tô achando do caralho. Legal. Sim. Né? Tipo assim, porque aí tem emprego. Sim. Né? Daqui a pouco são eles vão ser pau no cu de outra maneira. Eles vão criar uma inteligência artificial que vai destruir com a humanidade. Enfim, eu prefiro que eles destruam a humanidade do que eles sejam destruídos, enfim. Pelo menos vão estar ganhando, né, Paulo? Esse é o mundo que a gente vive. Né? Mas aí eles vão ser os pau no cu, né? Então em que lugar dessa classificação que eu já falei aqui umas 20 vezes, né? Que é PNC, eles vão estar, enfim. Cara, então a minha preocupação na real é essa, assim, porque eu acho que pode servir para eles serem pessoas que vão lidar com isso de uma maneira mais legal e agradável, assim. Sim. Inclusive tendo que lidar com um problema e tendo capacidade para lidar com o problema, né? Claro. Enfim.
Tomara que dê certo. O mais novo já tá aprendendo, né? É Santiago, né? Santiago, o menor é Santiago. Já tá aprendendo. Já tá. E assim, né, pessoal? A gente gostaria de conversar mais horas e horas aqui com o Potter, mas o Potter tá extremamente atarefado aqui dentro do evento. Me chame pro estúdio de vocês lá. Vamos lá, cara. No dia do churrasco, no dia da cerveja, sinuca, entendeu? Mais legal que aqui que a gente não pode tem fazer, né? Fifinha. Tem FIFA. A gente tá pleiteando aí que a PlayStation nos deu um PlayStation 5, mas tá difícil. Patrocina nós aí. Mas, Potter, cara, muito obrigado aí por disponibilizar teu tempo aí, vir aqui. É uma honra, realmente. Obrigado. Acho que vai ser um marco gigantesco aqui pro nosso podcast. Parabéns pelo trabalho que você faz aí, junto com teus podcasts na rádio. Eu sou fã, sou ouvinte, te escuto já há muitos anos. Muito obrigado mesmo, é uma honra aqui. E quem tiver aqui na Gramado Summit, tem uma palestra do Potter na sexta-feira. E, cara, sucesso na tua palestra aí. Tenho certeza que tu vai conseguir elucidar muitas pessoas aí dentro do evento. Tomara. Obrigado pelo carinho. Beleza, então. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.